Recentemente tem se falado muito sobre enchentes. Muitas pessoas têm dúvidas se Curitiba também sofre com esse tipo de problema. Enquanto alguns se questionam, outros negam a existência de tal ocorrência. Por isso, resolvi trazer este conteúdo que considero importante para quem mora ou pretende morar nessa cidade. Assista ao vídeo até o final para ficar sabendo de tudo que é necessário sobre o assunto e fazer escolhas certas na hora de se mudar para Curitiba. Saiba quais bairros são os mais afetados pelas chuvas intensas e quais são considerados mais seguros, ou seja, com menos incidência de alagamentos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo informativo do canal Mapa da Rota. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. Adquira nosso guia rápido para quem vem morar em Curitiba. E vamos ao vídeo. A primeira coisa que preciso mencionar é que nenhuma cidade está totalmente imune a enchentes e alagamentos. Basta uma cidade existir para naturalmente já possuir o risco. Curitiba não é diferente. As enchentes em Curitiba ocorrem com certa regularidade, especialmente durante a temporada de chuvas intensas. Nos últimos anos, a cidade tem experimentado eventos de alagamentos mais frequentes devido a uma combinação de fatores, incluindo períodos de chuva intensa e contínua, especialmente no verão. Tem um que não teve jeito, Fernanda, lá. O pessoal tá com o carro parado lá. Tá vendo ali, ó? Vem aqui, ó. Minha mãe disse que tentaram empurrar e tudo mais, mas disse que não foi, ó. O carro tá parado lá. Siga em linha reta aqui, senão... A caminhoneta caiu fora, cara. Alagou até o rio. Você alagou o rio lá, né? Essa salida. A crescente urbanização e a impermeabilização do solo dificultam a absorção da água, aumentando o escoamento superficial. Por isso, Curitiba cria parques em locais estratégicos para drenar a água em áreas que costumam alagar e, assim, evitar que o alagamento atinja áreas residenciais. Exemplos desses parques incluem Barigui, São Lourenço, Bacaxeri, Tingui e Atuba. Inclusive, há um vídeo no qual gravei mostrando este último parque, o Parque Atuba. Vou deixar o link no final do vídeo para você clicar e assistir. Embora haja investimentos em infraestrutura para mitigar os efeitos das enchentes, algumas áreas ainda sofrem com sistemas de drenagem insuficientes. Em algumas ocasiões, a chuva excede o previsto e os locais criados para a drenagem acabam sendo engolidos pelas chuvas. É dia 30 de outubro, agora são 9h11 da manhã. Esse é o Parque Tingui, na cidade de Curitiba. Eu costumo vir correr de manhã e estou aqui imerso só para mostrar a vocês. Tudo isso que vocês estão vendo fica fora d'água. Nós temos um lago que fica ali e temos um rio que está passando aqui, ó. Dá para ver a correnteza dele. O rio transbordou, está preenchendo toda essa área aqui, que normalmente está seca. Especialistas afirmam que, mesmo com todo esse planejamento urbano em Curitiba, a cidade ainda não possui um planejamento robusto para lidar com proporções maiores. Eles alertam para que Curitiba comece a planejar e executar projetos para casos de chuvas com maiores intensidades. É importante ressaltar que há diferenças entre enchentes e alagamentos. As enchentes ocorrem quando rios, córregos ou canais transbordam devido a grandes volumes de água, inundando áreas ao redor. Alagamentos são inundações temporárias
causadas por chuvas intensas que superam a capacidade de drenagem das ruas e sistemas pluviais urbanos. Eles costumam ser de curta duração e afetam áreas urbanas onde a água se acumula devido a problemas de escoamento. Em Curitiba, são mais comuns os alagamentos. Apesar de Curitiba estar, em média, 935 metros acima do nível do mar, especialistas alertam que a cidade é praticamente uma ilha, pois é rodeada por rios. Se ocorrerem chuvas semelhantes às que o Rio Grande do Sul enfrentou, Curitiba, então, não estaria preparada. É mais seguro escolher regiões de Curitiba com pouca incidência de alagamentos e que sejam distantes de regiões próximas aos canais e rios. Alguns bairros de Curitiba são mais suscetíveis a enchentes e alagamentos devido à sua localização e características geográficas. Os bairros que frequentemente enfrentam problemas com alagamentos incluem Cajuru, frequentemente citado em relatórios de alagamento devido à sua topografia e proximidade com rios e canais. Boqueirão tem áreas que sofrem com a má drenagem, resultando em inundações. Cidade industrial de Curitiba. A infraestrutura de drenagem nem sempre consegue lidar com grandes volumes de água, causando alagamentos. Bacaxeri, Portão e Fazendinha, bairros que também relatam problemas de alagamento em épocas de chuvas fortes. Embora nenhum bairro esteja completamente isento de problemas com chuvas intensas, os bairros a seguir são geralmente considerados mais seguros contra alagamentos em Curitiba. Esses bairros beneficiam-se de melhores infraestruturas de drenagem, topografia favorável e maior quantidade de áreas verdes, o que ajuda a mitigar os riscos de alagamentos. Batel, bairro nobre com excelente infraestrutura urbana e uma rede de drenagem bem desenvolvida, topografia relativamente plana e investimentos contínuos em melhorias urbanas. Bairro Cabral, um bairro residencial e comercial com boas condições de drenagem e manutenção urbana, infraestrutura moderna e áreas verdes que ajudam na absorção da água. Água Verde, bairro central com boa infraestrutura e menos histórico de alagamentos, boa manutenção da rede pluvial e áreas permeáveis com parques e jardins. Champagna Bigorrilho, bairro com uma boa infraestrutura e áreas bem planejadas, boa capacidade de escoamento da água e menor incidência de problemas relacionados a alagamentos. Juvevê, bairro residencial que também tem uma boa infraestrutura de drenagem, proximidade de áreas verdes e sistemas de drenagem bem cuidados. Santa Felicidade, conhecido por suas áreas residenciais e restaurantes, tem uma boa infraestrutura e menor densidade populacional, menor impermeabilização do solo e maior presença de áreas verdes. Ugolândia, bairro residencial tranquilo com boa infraestrutura e manutenção, menor densidade e boas práticas de urbanização. Espero de verdade ter ajudado você a pensar melhor sobre qual região de Curitiba escolher para morar. Não esqueça de adquirir nosso guia rápido para quem vem morar em Curitiba. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.